Olá amigos, boa noite. Vamos começar nosso estudo semanal, hoje tratando do Livro dos Espíritos. Meu amigo Paulo César, Livro dos Médiuns. Meu amigo Paulo César já está aí de prontidão. Boa noite, meu amigo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? É um prazer. Vamos ver se vai aparecendo outras pessoas. A Juliana, boa noite, também está presente no nosso momento de estudo, de reflexão. É um prazer estar com vocês. Deixar outras pessoas irem entrando também. Hoje a gente vai tratar de um tema do Livro dos Médiuns. Boa noite, meu amigo. Hoje a gente vai tratar um tema do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 17, que trata da perda e suspensão da mediunidade. Eu imagino que estão todos me ouvindo direitinho. Está bom o som? Se quiserem dar um retorno aí, ajuda. Bom, o tema da noite é: sou médium, posso deixar de ser? É um tema que muitas pessoas vão aos centros espíritas às vezes querendo deixar de ser médium, né? As pessoas às vezes não querem ser médiums porque ser médium para algumas pessoas não é uma coisa muito boa, não. Então vou contar para vocês uma história de um fato que... Boa noite, Pedro. Pedro está entrando aí. É um prazer receber você também nesse momento de estudo. Então, algum tempo atrás, em uma casa espírita, trabalhávamos no setor de atendimento fraterno, e um casal nos procurou, né? E estavam passando por algumas perturbações espirituais em casa, e a mulher acreditava ser médium. E desse sofrimento que estavam passando, que era um sofrimento familiar. Boa noite, minha amiga Marieta também, que acabou de entrar. Então, esse casal que chegou no centro espírita, passando por um sofrimento familiar, queria orientação de como superar as dificuldades que estava passando naquele momento. O casal então recebeu nosso atendimento inicial, conversamos um pouco, escutamos o problema do casal e recomendamos assistir as palestras na casa espírita, tomar o passe, a água fluida e fazer parte de um grupo de estudo evangélico, o estudo do evangelho na casa espírita. Algumas casas espíritas chamam de evangelioterapia, e eles passaram a frequentar, e ela narrava durante os estudos sobre os seus problemas, né? Contava como eram as dificuldades, que via espíritos, que ouvia espíritos e que passava por algumas dificuldades em relação a isso. Ela tinha medo de ver espíritos, ela tinha medo de ouvir espíritos, especialmente porque tratava-se de um familiar que havia desencarnado, uma pessoa que era violenta com ela e que ela, um ex-marido violento e que havia desencarnado através do suicídio, e que essa pessoa, essa mulher não queria mais ver. Ela já estava no seu casamento, no seu segundo casamento, era viúva e não queria mais ter contato com essa situação. Então, na cabeça dela, ela era médium, ela conseguia ver os espíritos, especificamente esse ex-marido esse esposo, que estava na pátria espiritual e queria deixar de ser médium, não queria mais ser médium. Após um tempo, frequentando a casa espírita, talvez uns 2 meses, que foi o tempo que ela participou da evangelioterapia, ela veio para fazer uma revisão, sentou comigo na sala de atendimento fraterno, onde a escutamos, e ela disse: olha, eu não venho mais para o centro espírita não. Ela disse para mim: eu não venho mais para o centro espírita. Então eu disse para ela: tudo bem, você não é obrigado a vir ao centro espírita, venha quando quiser, as portas estão sempre abertas. E ela dizia assim: não, eu não quero mais vir ao centro espírita. E eu dizia para ela: não, tudo bem, você não precisa mais vir ao centro espírita se não quiser. Você vem se quiser, a hora que quiser, se quiser vir daqui a 1 ano, se quiser vir uma vez por mês assistir uma palestra, se não quiser não vir nunca mais. E ela dizia: não, eu não quero mais vir ao centro espírita. E eu repetia a mesma coisa. Aí foi que eu entendi que ela estava pedindo permissão para não mais vir ao centro espírita. Ela queria que eu autorizasse ela não vir ao centro espírita
E se eu dissesse que ela podia vir qualquer outro dia, é como se eu estivesse ainda prendendo ela ao centro espírita, como se os espíritos a perturbassem caso eu deixasse essa porta aberta. E eu não podia deixar. Então, assim, ela precisava da autorização para não vir ao centro espírita nunca mais, porque ela viu que não adiantou nada o problema dela continuar, ela continuava vendo espírito. Eu expliquei para ela que o centro espírita é um lugar livre, que ela entra a hora que ela quer, e ela sai a hora que ela quer, ela vem assistir palestra se quiser, e se não quiser vir nunca mais, não precisa, né? Não fomos buscá-la na casa dela para ela vir à casa espírita, e também não precisávamos ir deixá-la em casa para ela vir, né? Pelo fato dela não querer mais na casa espírita. Então essa mulher, ela deixou bem claro: eu quero deixar de ser médium, tire isso de mim, eu não quero mais ver espíritos. E eu achei engraçado, embora não tenha falado isso para ela na hora, né? Via o sofrimento dela, como se nós fôssemos capazes de desligar um botão para que ela deixasse de ver os espíritos, como ela deixasse de sentir as presenças espirituais, e mais especificamente, né, esse esposo que estava no mundo espiritual, esse marido dela que havia sido violento durante a vida com ela e que havia desencarnado, e que, segundo ela, a acompanhava no dia a dia. O marido estava presente, era muito paciente em escutar aquilo e não dizia nada. Eu perguntei a opinião dele, ele dizia: não, isso aí é com ela, é o que ela disser para mim, está bom. Então, uma preocupação em algumas pessoas que passam por perturbações espirituais é que elas querem deixar de ser médium, né? Não quero mais isso, tire isso de mim, como se isso fosse uma coisa que se colocasse um manto, um encosto, alguma coisa, e a pessoa pudesse simplesmente se livrar da mediunidade. Bom, no livro dos médiuns, Allan Kardec ele identifica a mediunidade como uma disposição, uma faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intérprete entre os homens aqui na Terra, encarnados, os seres humanos, e os espíritos. Para algumas pessoas isso é mais forte, para uns é mais fraco. Allan Kardec diz que a maioria dos seres humanos tem algum rudimento dessa faculdade, que é de entrar em contato com os espíritos de alguma maneira. Algumas pessoas podem ter sonhos, alguns podem ter visões, alguns podem sentir a presença, uns podem ouvir os espíritos, outros podem ter uns arrepios. Quer dizer, de alguma maneira a pessoa que sente a presença ou interpreta essa presença espiritual é considerado médium, né? É médium, mas nem todo mundo tem essa faculdade assim muito ostensiva, ou seja, uma coisa que seja visível a outras pessoas. A mediunidade, então, nasce com a gente, é uma coisa orgânica, faz parte do nosso corpo e da nossa alma. Em algum momento ela desperta, em algumas pessoas é na infância, em algumas pessoas é na adolescência e outros na fase adulta. Há pessoas que também despertam para a mediunidade já na terceira idade, já, né, com mais de 50, 60 anos, ela está ali na maturidade, na terceira idade, ela às vezes começa a ter percepções. Conheci uma pessoa que começou a receber mensagens psicografadas aos 55 anos de idade, e até antes ele nunca tinha sentido nada. Já conheço pessoas com 40 anos de idade começaram a receber mensagens através da fala, né, que a gente chama de mediunidade psicofônica ou médiuns falantes, e que aí ele começou a se avaliar e dizer: rapaz, sempre tive umas coisas estranhas, mas nunca tinha prestado atenção. Então, assim, a pessoa às vezes achava que outras pessoas também tinham a mesma coisa que ele. Então, algumas pessoas se assustam com esses fenômenos que estão começando, que não são apenas esses fenômenos que são mais psicológicos, de você ver, ouvir espíritos, né, que envolvem os sentidos, mas há também fenômenos que são chamados de fenômenos físicos, de objetos que caem dentro de casa, né, janelas que quebram, janelas de vidro que quebram, luzes que queimam sem motivo nenhum aparente, quer dizer, objetos que mudam de lugar, objetos que desaparecem. Conheço uma pessoa que as coisas somem na casa dele com muita frequência, né? Frequentemente some uma coisa dentro de casa e não tem explicação. Frequentemente são objetos sem valor. Ele falou uma vez que sumiu uma mangueira dentro de casa, outra vez sumiu uma carteira sem dinheiro dentro, e assim por diante. Que são coisas, às vezes, e que se mais se procure e procure outras explicações, objetos que desaparecem. Então, coisas diferentes são esses fenômenos chamados fenômenos físicos. Bom, se eu posso ouvir os espíritos e não dou atenção a eles,
Por mais que eles me incomodem, é como uma pessoa que, por exemplo, fica mandando mensagem para mim no WhatsApp. Eu olho e simplesmente decido nem abrir a mensagem, porque eu sei que essa pessoa é uma pessoa que está querendo conversar e que eu não quero conversar com ela. Eu posso também ter a opção de bloquear, né, essa pessoa no WhatsApp. Isso funciona também na mediunidade. Então, se um espírito começa a me incomodar com alguma coisa, eu posso simplesmente não dar atenção a esse espírito, para que ele se canse. Ele vai ficar tentando falar, tentando se comunicar de alguma maneira, e o médium não dar atenção a isso, e em algum momento esse espírito se cansa e vai procurar outro que lhe dê atenção. Isso acontece, é a maneira mais simples de você se livrar de espíritos que estão sendo inoportunos de alguma maneira. E às vezes é possível bloqueá-los também, né, de certa forma. E o bloqueio é justamente se afinizando com o contrário deles. Então, se eu tenho afinidade com alguns tipos de espírito, esses espíritos me procuram, eu devo buscar afinidade com outros tipos de espíritos, né? Então, se eu faço o bem, eu vou ter uma porção de espíritos que também estão interessados em fazer o bem próximo a mim. Porém, se eu tenho vícios, esses vícios também atraem espíritos viciosos daqueles mesmos vícios, que estarão sempre próximos a mim. Então, se eu decido não ter mais esses vícios, a tendência é que com o tempo esses espíritos, não tendo mais o que fazer nas imediações, procurem outros caminhos, né? Vão para outros lugares onde encontrem satisfação dos seus vícios. Então, algumas pessoas pensam que às vezes você indo em um certo lugar de alguma religião, dizer assim, olha, vem aqui para fechar o meu corpo, eu não quero mais a mediunidade, eu não quero esses espíritos me perturbando. Bom, porque somos médiuns, né? Então, se a pessoa tem a mediunidade, ela provavelmente tem a mediunidade porque ela necessita dessa mediunidade para aprender mais do que se não tivesse a mediunidade. Então, uma pessoa que recebe a faculdade de perceber os espíritos por algum motivo, está necessitando dessa faculdade e ela tem que aprender a utilizá-la para que seja em benefício seu e das pessoas próximas a ela. O que acontece é que muitas pessoas pensam que ser médium é ter uma missão como a de Chico Xavier, de Jesus, de Divaldo Franco e de outros médiuns conhecidos. Nem todo mundo vai ser Chico Xavier, né? Muitas pessoas, quando percebem que são médiums, começam a receber comunicações, sonham logo em ser famosos como Chico Xavier. E na verdade, se a gente olhar essa parte da fama de Chico Xavier, é muito legal, né? Ser conhecido em todos os lugares. Porém, se a gente avalia a vida de Chico Xavier, ele teve muitas doenças físicas, ele passou por muitas privações, ele vivia numa pobreza muito grande, trabalhava demais, né? Então, assim, ele passou por muitos sofrimentos, perseguições em decorrência de ser médium. Então, ser médium não é só oba-oba, não. Se por um lado a gente tem os amigos espirituais que nos aconselham, nos estimulam, nos ajudam a superar as dificuldades, mandam mensagens belíssimas para nós, por outro lado há também algumas dificuldades que o médium passa. Então essas pessoas vão a algum lugar, né, e chegam para esse lugar e pedem para fechar os portões, né, para fechar o corpo da pessoa, para que os espíritos vão embora. E isso, na verdade, só funciona na cabeça da pessoa, né? Na prática mesmo não funciona. Os espíritos estão nas proximidades e se eles quiserem se comunicar e a pessoa for médium, é como um microfone que fica aberto em praça pública, né? O microfone está na praça, está ligado, uma pessoa passa e fala ao microfone, conta uma história, conta uma piada, canta uma música, só diz um oi e vai embora, né? Com brincadeira. O médium é esse microfone que está ali, aberto para que as pessoas venham e passem. Agora, isso é a mediunidade, é o microfone. O médium é aquela pessoa que seleciona, diz, não, o senhor não vai falar, só vou deixar falar aquele ali ou aquele ali. Então, se a mediunidade é um microfone aberto em praça pública, o médium é a pessoa que seleciona quem vai falar. E aí ele escolhe quem pode ou não pode falar. Então, o que acontece é que eu não consigo me livrar da mediunidade como se ela fosse uma coisa ruim, como se fosse um encosto, como se fosse uma blusa velha que eu não gosto mais e vou jogar fora e não quero mais. Não é bem assim, mas é algo que eu posso controlar até um certo ponto. Então posso dizer assim, olha, por mim só vai falar assim, só vai falar assado. Bom, pode chegar uma pessoa lá que esteja, digamos, embriagada e que fique querendo insistir em falar no microfone.
e você aperta o botãozinho lá do microfone para que o som não saia, não, o senhor não vai falar. E essa pessoa pode ficar, sabe uma pessoa que às vezes fica repetindo, fica enchendo a paciência dos outros, conversando e querendo de qualquer maneira falar. Deixa eu falar no microfone. Então o microfone é a mediunidade e o médium é aquela pessoa que está ali ao lado do microfone selecionando quem vai falar ou não. Então você vai dizer assim, olha, você não vai falar, e pronto, eu não vou deixar, porque o senhor não está em condições de falar, o senhor bebeu demais, não tem condição de falar alguma coisa aqui de útil para a sociedade ouvir. Então funciona dessa maneira. Os médiuns, eles não podem se livrar da mediunidade, mas podem selecionar aquelas pessoas que estarão ali querendo falar através da mediunidade dela, de alguma maneira se exprimirem. Se a pessoa estiver naquele microfone controlando, ela vai ter alguns inconvenientes, né? Se aquela pessoa ali está, digamos, embriagada, no exemplo da pessoa embriagada, ela vai ter o inconveniente da pessoa ficar falando bobagem, ter um cheiro do álcool, ficar, incomodando em tudo. Então o médium, ele passa por esses inconvenientes de terem pessoas no mundo espiritual que às vezes vêm e provocam sensações físicas desagradáveis no médium, porque esses espíritos às vezes trazem uma energia muito pesada em decorrência dos seus vícios, dos seus sofrimentos, e o médium acaba sentindo isso, né? Mesmo que a pessoa seja médium vidente, ele poderá sentir alguns calafrios, alguns mal-estares em decorrência dessas presenças espirituais. Assim como acontece de alguns inconvenientes, né, que a gente tem na vida em decorrência, vamos pensar uma gripe, né, que era passageira, mas a gente toma uma medicação, descansa, fica com coriza, com mal-estar, mas passa, e a gente vai ter gripe a vida inteira. Não é como essa Covid, que é uma gripe forte que pode matar. As gripes mais comuns que a gente tem, que não chegam a ser tão violentas e que a gente geralmente fica gripado e mesmo assim vai trabalhar, é um inconveniente, né? Então você tem que estar lá com lenço, uma suor no nariz. A mediunidade, de maneira semelhante, você acaba tendo que conviver com ela e com alguns desses inconvenientes. Por mais que você seja um médium que estude, que tenha a presença de bons espíritos, que procure fazer o bem, falar o bem, pensar o bem, estar sempre em contato com pessoas que também pensem da sua maneira, né? Sempre haverá espíritos muito atrasados, em sofrimento, que se aproximarão do médium na tentativa de encontrar algum esclarecimento, de perceber, né, alguma coisa melhor para a sua vida, encontrar alguma paz para o seu sofrimento, algumas dificuldades. E às vezes ele está na presença do médium, ele sente isso, ele quer se reconfortar de alguma forma, e isso, a presença ali do próximo médium causa no médium às vezes um mal-estar, e às vezes no espírito causa um bem-estar, porque ele está em contato com energias melhores, seja do próprio médium ou de espíritos ao redor, aqueles espíritos bondosos que estão ali. Então esse um dos inconvenientes da pessoa ser médium, mas não tem como se livrar disso. A gente acaba se acostumando, né? O médium acaba controlando isso, né? Bom, tem gente que gripa 2 vezes na vida, tem gente que gripa todo ano, 2, 3 vezes, e a gente se acostuma. No caso, a mulher passa por um fenômeno biológico, um fenômeno natural, que é a menstruação, que por mais que para algumas pessoas seja muito desagradável, né, elas conseguem conviver com isso. Tem mulheres que nem sentem nada, tem mulheres que sentem cólicas fortíssimas, que passam por mudança de humor, por várias situações, e tem que conviver com isso, né? Às vezes tomam uma medicação para ajudar a passar por isso. Uma pessoa que tem diabetes, né, que também que tem que tomar insulina, tem esses inconvenientes, tem que ter cuidado com a alimentação. Ou seja, todos nós somos especiais de alguma maneira. A pessoa que tem diabetes precisa ter controle da alimentação, das suas atividades físicas, está medindo também o índice de insulina. Então acontece com a gente nas mais diversas situações. O que acontece? Então a gente aprende a conviver com isso. Na mediunidade, a gente tem que aprender a conviver com ela e não ser controlado pelos fenômenos da mediunidade ou pelos espíritos. Bom, com o tempo, assim como acontece com a pessoa que tem enxaqueca, que tem muita dor de cabeça, mal-estar, enxaqueca forte e tudo mais, toma alguma medicação, às vezes ela passa um tempo sem sentir enxaqueca, e às vezes a enxaqueca
esquece da gente. E às vezes ela fica, sabe, tendo crise após crise. Então, esses fenômenos todos se parecem, em algum sentido, com os fenômenos que acontecem na mediunidade. A gente não consegue se libertar da mediunidade como se ela fosse uma prisão para a gente, mas a gente consegue conviver com esses fenômenos. O que acontece é que se e somente se o médium tiver a presença dos bons espíritos ao seu redor, esses fenômenos vão ser minimizados, vão ser bem menores, porque espíritos bons não causam mal-estar no médium. O que vai causar mal-estar no médium são espíritos atrasados. E não dá para só receber espíritos bons, espíritos elevados. Espíritos atrasados vão passar pela praça, ali onde está aquele microfone, e vão incomodar aquele microfone de alguma maneira. Então, alguns vão falar alto, vai dar microfonia, vai incomodar, som desagradável. Então, o que acontece? Não tem como. Se a pessoa é médica, né, se a pessoa faz medicina, ela não vai ao hospital para receber pessoas saudáveis que estão ali bem. Ela vai receber pessoas que estão sentindo dor, estão passando por sofrimento e querem um alívio de sua dor. Então não tem como você dizer assim, eu sou médico e eu não quero receber pessoas com mau humor aqui. É possível que ela receba pessoas bem mal-humoradas e até pessoas até com violência, porque estão sofrendo tanto, sentindo tanta dor, que acham que não estão sendo bem atendidas lá no salão, e quando entram na sala para falar com o médico, às vezes agride o médico, e é porque o médico vai ajudá-lo. Mas é que ele já foi tão maltratado lá fora, ou até mesmo pelo médico, que às vezes não dá muita atenção, o médico então acaba sofrendo um pouco a agressão daquela pessoa que ele pretende ajudar. Às vezes a agressão é só verbal, e às vezes a agressão é uma agressão até física, né? Há casos de médicos que são agredidos fisicamente pelo paciente, porque o paciente achou que não foi devidamente atendido. Então quem está sofrendo, quem está sentindo dor, não está ali com um sorriso aberto, pronto para a vida, achando que está tudo bem. Quem está passando por algum sofrimento está muito mal, está irritado, e vai descontar quem está mais perto dele e que ele acha que não está dando a atenção ou respeito à sua dor. Então o espírito ele pode estar próximo ao médium e achar que o médium não está dando bola para ele e que ele está sofrendo por alguma situação, e ele pode então começar a causar algum tipo de mal-estar no médium, justamente porque ele quer atenção. Ele diz, olha, como é que eu estou sentindo dor aqui, sofrendo, você está me vendo, está me ouvindo, mas não dá bola para mim, não me dá atenção. Então, a pessoa acaba, né, passando por essas situações, né, do espírito causar em nós algum tipo de importuno, né, por conta de a gente não dar essa devida atenção a ele. O meu amigo Pedro aqui está perguntando, né, se os espíritos percebem quando uma pessoa é médium. Sim, eles podem perceber, não são todos os espíritos que vão perceber que a pessoa é médium, né? Isso tem a ver com a nossa afinidade fluídica, né, energética. Então, eu entro em sintonia com o espírito e o espírito comigo, e a partir daí eu percebo essa pessoa. É fácil de entender se você vou pensar aqui no caso da cidade de Juazeiro do Norte. A rua São Pedro é a principal rua de comércio, e as pessoas descem pela rua São Pedro fazendo compras, e tem muita gente nas ruas, até mesmo agora nessa pandemia que devia estar todo mundo em casa. Bom, se eu estou pensando em comprar um presente para alguém, eu não fico prestando atenção no rosto de cada uma das pessoas que desce a rua São Pedro comigo, que cruza comigo na rua. É possível que eu passe por alguém que eu conheça e não preste atenção, não lembre, só lá na frente talvez eu lembre, ou então alguém passa por mim na rua e diz, outro dia desse eu te vi na rua São Pedro, diz, eu nem vi você, em que momento foi, eu estava tão concentrado querendo comprar uma coisa ou achar uma loja que nem vi. Então os espíritos, eles podem ter alguma percepção de que a pessoa é médium, mas é preciso que haja essa sintonia entre o médium e o espírito, para que ele perceba essa situação. Assim como eu não estou em sintonia com todas as pessoas que estão no comércio fazendo compras comigo, às vezes eu estou com cabeça quente, posso não ver nem a pessoa que está me atendendo direito. Já teve acontecido eu estar numa loja comprando e o atendente ser um ex-aluno meu, e só depois eu estava tão concentrado que depois foi que eu percebi, você foi meu aluno, existe, professor. E aí, o aluno às vezes não falou porque não quis parecer inconveniente, né, ele está se metendo. Então acontece. Então o que acontece com os espíritos e conosco é tudo uma questão de sintonia. Se eu sintonizo com bons espíritos estarão próximos a mim. Se eu sintonizo por algum motivo com espíritos atrasados, sofredores,
então esses espíritos vão perceber que eu também consigo dar atenção a eles de alguma maneira através da mediunidade. Bom, isso não quer dizer que eu vou dar essa atenção a eles, né? O que acontece é que nós somos médiuns, mas nós somos também espíritos atrasados. Nós não estamos aqui na Terra porque somos espíritos evoluídos. Não devemos pensar que os espíritos atrasados que eu me referi até agora são espíritos numa situação realmente, sabe, na verdade seria orgulho da nossa parte pensar assim. São espíritos, irmãos nossos que estão no mundo espiritual, passando por sofrimento como nós estamos aqui, né? Nós estamos em quarentena em casa. Essa palestra era para ser numa casa espírita e está sendo para os amigos, né? Para um grupo bastante pequeno, seleto, mas aqui conosco, né? E porque há a impossibilidade de estarmos num ambiente físico juntos e conversando e respondendo perguntas e fazendo perguntas. Então, o que acontece com a mediunidade é a mesma coisa, né? Há uma sintonia nesse momento de algumas pessoas. Depois o vídeo fica salvo no Instagram e outras pessoas, ao ver e se interessar pelo tema, sintonizam com aquele tema e começam a ouvir, aí se acham que tem uma ligação com a fala de quem está falando, continuam ouvindo até o final. Se não, desliga, não tem nada a ver, não gosto disso, não é do meu interesse, né? Se alguém colocar uma receita de bolo, eu já souber o bolo, eu olhar na televisão e na internet, não, eu já sei fazer isso, eu vou procurar outra coisa. É uma questão de sintonia, e essa sintonia frequentemente está ligada às nossas qualidades morais, mas também às nossas energias, né? A nossa amiga Godwell está comentando como é que a pessoa percebe, como é que a pessoa percebe, sente sua mediunidade, se não conhece ainda a doutrina ou sobre o tema. Bom, a mediunidade não é do espiritismo. Obrigado, Godwell, obrigado, Pedro, pelas perguntas. A mediunidade não é do espiritismo, né? Há médiuns em todos os lugares. Há pessoas que são ateus e são médiuns também. A mediunidade não é dada a pessoas que têm um interesse em algum tipo de espiritualidade. Há pessoas que não têm nenhum tipo de interesse nisso e recebem também a mediunidade, porque aquela pessoa está precisando daquilo ali, naquele momento. Seja para ensinar as pessoas próximas a ela, os espíritos querem fazer o bem às pessoas próximas a ela, ou para iluminar o próprio médium, né? Então, frequentemente é os dois. O médium, ao acender uma luz e se iluminar, ele ilumina as pessoas próximas a ele. Então, a mediunidade ela é dada às pessoas, né? E a pergunta, né? A pessoa sente se não conhece ainda a doutrina sobre o tema. Então, a pessoa pode ser ligada a Umbanda, ao Candomblé ou a outras religiões como o Vale do Amanhecer e tantas outras, e começar a se perceber médium. Então, ela começa a perceber algumas coisas que os outros não percebem. Outro dia a gente vai conversar sobre um tema do Livro dos Espíritos chamado dupla vista ou segunda vista, que Allan Kardec trata, que é que nós chamaríamos de sexto sentido, uma percepção que é extrasensorial, por assim dizer. Na parapsicologia chamam de PES, que é percepção extrasensorial. Então, a mediunidade é dada a todos. Joana d'Arc era católica e era médium, né? Chico Xavier era católico e depois que conheceu o espiritismo tornou-se espírita, mas ele começou a sentir os fenômenos mediúnicos na infância, né? Por volta dos 4 anos e assim por diante. Então, muitas pessoas começam a estudar o espiritismo e se tornam espíritas porque começam a ter aqui esses fenômenos mediúnicos em suas vidas, e aí esses fenômenos começam a chamar a atenção dela. A pessoa pode ser médium apenas porque de repente ela precisa ter um contato com a espiritualidade, e aí, digamos, aos 30 anos ela nunca teve essa atração por espiritualidade, os fenômenos começam a acontecer, ela começa a prestar atenção e buscar essa informação sobre espiritualidade. Ou seja, ela pode ter solicitado no plano espiritual antes de nascer, diz, olha, eu sou meio incrédulo, eu sou meio cético com as coisas, eu não vou voluntariamente procurar esse tema não, que deve ser importante para mim, que eu me conheço. Então eu queria pedir que quando eu tiver um pouco de maturidade, digamos lá pelos 30 anos, sei lá, 25, 40 anos, qualquer idade, que eu acho que estou maduro, porque a maturidade depende de cada pessoa. Tem gente que está com 40 anos e ainda não é maduro, e aí eu preciso receber algum tipo, tá, de empurrão. E aí a pessoa acaba começando a sentir esses fenômenos mediúnicos por volta dos 30 anos e começa a ler aqui e acolá. E de acordo com suas
inclinações, ela vai para o Vale do Amanhecer, ou ela vai para a Umbanda, ou ela vai para o Candomblé, ou ela vai para o Espiritismo, ou ela vai para o Budismo, ou ela vai para o Catolicismo, porque aquilo ali, naquele momento, chamou a atenção dela, e com as suas inclinações, né, de muitas e muitas vidas, ela vai se identificando com aquilo que parece, né? Dentro do catolicismo, você vai ter pessoas de alguns grupos que falam línguas, e às vezes são espíritos que estão ali estimulando aquelas pessoas, influenciando aquelas pessoas. Você vai num terreiro de candomblé, e determinados espíritos que têm afinidade com aqueles sistemas vão se comunicar através dela. E ela tem essa afinidade porque talvez em vidas passadas também passou por experiências semelhantes. Ou seja, não há melhor nem a pior, há apenas a afinidade que tem, né? Por exemplo, dentro do movimento espírita, há sempre estímulo à leitura. Então, não há que outros grupos religiosos não se dediquem à leitura, mas nós espíritas aprendemos principalmente pela leitura. Não há gurus, não há pastores, há um presidente de um centro espírita, mas eu, para ser espírita, não preciso frequentar centro espírita. E se há um presidente do centro espírita, é porque é preciso, diante da legislação brasileira, que alguém se responsabilize legalmente por aquilo, né? A nossa amiga Gódiva, mais gente entrou no nosso grupo para conversa, né? A Paloma está presente, bem-vinda. A Gódiva formulou uma pergunta, se ela desconhece o fenômeno, nunca ouviu falar. Então, peço desculpas pelo mal entendido. Então, as pessoas podem não conhecer os fenômenos, né? E esses fenômenos ainda assim podem começar a aparecer na vida da pessoa. Frequentemente as pessoas dizem assim: eu acho que eu era médium a vida inteira, só não sabia. Só agora foi que eu comecei a prestar atenção, porque eu achei que isso era uma coisa comum, era uma coisa trivial que todo mundo tinha, né? Então, muita gente passa por essa situação de em um certo momento começar a ter percepções. A Paloma está dizendo, né, no catolicismo as pessoas que falam em línguas é questão de mediunidade, hein? Às vezes sim, né? Às vezes dentro do fenômeno que ia falar em línguas, né, dentro do catolicismo, as pessoas apenas estão extravasando a sua energia, né, interior, e estão colocando para fora aqueles sentimentos que estão tendo naquele momento, e aí falam da maneira que entendem. E às vezes são presenças espirituais mesmo que estão ali influenciando aquelas pessoas. Do mesmo jeito acontece no espiritismo. Muitas pessoas pensam ser médiums e não são, porque uma coisa interessante da mediunidade é que o fenômeno é um fenômeno ostensivo e patente, ou seja, ele é perceptível, né? E é uma coisa que você consegue de alguma maneira comprovar que é uma coisa diferente ali. Significa dizer assim, se eu ouço os espíritos, eles me dizem coisas e eu digo para as pessoas, mas nada daquilo ali é comprovado, nunca, sei lá, durante meses, anos. É o caso de se prestar atenção se a pessoa realmente é médium ou se essa pessoa, né, tem uma imaginação fértil ou tem algum tipo de transtorno mental. Isso é possível, né? Muitos médiuns, na verdade, não são médiuns, são pessoas que com uma mentalidade, com a imaginação superexcitada. Allan Kardec fala sobre isso, e que essas pessoas, a pessoa acha que porque conversa com os espíritos, né, ela acha que esses espíritos são reais. Então, na esquizofrenia, que é um transtorno mental, a pessoa pode falar, né, com outros seres que ela julga existirem e que necessariamente não são espíritos. Então, há uma situação de muitos esquizofrênicos muitos médios que na verdade são esquizofrênicos, são pessoas que não estão falando com espíritos, eles estão passando por um transtorno mental e que precisam de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, uma ajuda especializada. E há médiums, né, que podem, né, há pessoas que têm esquizofrenia, que na verdade não é esquizofrenia, na verdade são pessoas que estão tendo uma passagem pela mediunidade, falam com os espíritos, isso é muito perturbador para elas, elas não têm apoio frequentemente da família, de outras pessoas, e passam por loucas e são consideradas esquizofrênicas. Porque a esquizofrenia no passado era chamada de loucura lúcida, né? Quer dizer, uma loucura branda. Dificilmente um esquizofrênico é agressivo com alguém, mas conversa sozinho, fica conversando ali, tomando café da manhã e conversando sozinho, mesmo com outras pessoas, pergunta e responde, né? Então há médiums que na verdade não são médiums, são esquizofrênicos, que precisam de tratamento, e há esquizofrênicos que não são esquizofrênicos,
às vezes são médiuns que precisam de atenção, de orientação. E às vezes são dois, a pessoa pode ser esquizofrênica e médium ao mesmo tempo. Isso pode acontecer, a pessoa realmente pode, às vezes, estar passando pelo surto psicótico, né? E ao mesmo tempo ter a presença de espíritos, não, essas coisas existem. Então, uma pessoa que tem a mediunidade, ela necessariamente não tem que ir para a casa espírita, ou para o centro de Umbanda, ou para o centro de Candomblé, para exercer a mediunidade. A mediunidade, ela nos foi dada para nós usarmos no nosso dia a dia. As pessoas dizem, sou médium, tenho que ir para uma mesa mediúnica trabalhar, então eu vou para uma mesa de linha branca, né? Mesa branca, como algumas pessoas falam, né? Em algumas religiões. E não é verdade. A pessoa pode não ser trabalhador de um centro espírita, um bandista e assim por diante. Ela pode simplesmente utilizar a mediunidade no seu trabalho, ela pode utilizar a mediunidade na sua família, na rua, no ambiente, em qualquer lugar, né? Uma vez eu estava conversando, eu estava sentado num banco esperando para ser atendido, eu tinha uma fila lá, as pessoas, e uma mulher sentou do meu lado e também esperava para falar com a gerente do banco. Então ela começou a conversar comigo e em meia hora que a gente estava ali esperando, ela contou a vida dela todinha, sabe, que teve câncer, que não sei o que, ela contou tudo da vida dela, do casamento dela, coisas íntimas dela, eu não sabia nem que era mulher, e ela conversou tudo ali, e eu fiquei impressionado com aquilo, né, e vi como ela estava sofrendo, e ela contou aquilo tudo tão estranho, né, e então algumas pessoas têm essa situação de desabafar, falar com qualquer pessoa, e às vezes o tipo de mediunidade que a gente tem atrai esse tipo de situação, e a pessoa acaba recebendo essas influências. De repente podia ter espíritos ali próximos a nós que influenciaram aquela mulher a desabafar, porque ela precisava desabafar, precisava contar para alguém aqueles dramas que ela vinha passando, né? Então a mediunidade ela pode ser utilizada em qualquer lugar. Agora, não cabe ao médico ficar dizendo, olha, tem um espírito aqui me dizendo que você devia fazer isso. Não é isso aí, é uma educação mediúnica que no espiritismo a gente aprende que a gente não pode ficar dizendo às pessoas no meio da rua, no banco, numa fila do caixa eletrônico, que um espírito está aqui mandando a pessoa fazer isso ou aquilo outro, né? A minha amiga, a professora Gódiva, está falando aqui para a gente comentar um pouquinho sobre o animismo, né? Então a palavra ânima significa alma e animismo é um fenômeno que dentro do movimento espírita, dentro dos estudos espíritas, às vezes o espírito, o médium, ele dá a comunicação falando de coisas, quando na verdade são coisas de sua própria alma e que às vezes vêm de vidas passadas. Então às vezes são vozes do passado da gente que começam a falar do nosso inconsciente mais profundo e que às vezes vem até de vidas passadas e que transmite como se fosse um espírito. Isso pode acontecer e frequentemente acontece, né? O estudo das múltiplas personalidades que nós temos nos levam nessa direção. Porém, essas vozes, se forem nossas, internas, elas não saberão de coisas que são externas, né? Então, veja bem, como é que o médium sabe que é médium? Ele às vezes fala uma coisa que não tem pé nem cabeça, mas que às vezes se confirma, né? E aí a pessoa fica sabendo, aquilo ali, meio que aquele médium falou que isso aí ia acontecer, e aconteceu mesmo, né? Uma vez uma pessoa chega na casa espírita, fica conversando, e aí ela fica falando, e de repente ela não fala do problema, e um amigo espiritual vem, chega e diz, olha, pergunta a ela sobre tal problema, né? Que ninguém sabe. E aí o espírito fala isso, a pessoa pergunta para a pessoa lá, o médium pergunta para a pessoa, e a pessoa diz, mas como é que você sabia disso? Ninguém sabe disso, né? Na minha família eu não contei para ninguém, só o meu médico que ficou sabendo. Como é que a pessoa ficou sabendo disso? Então isso é uma forma de confirmar que aquela pessoa é médium mesmo, uma coisa pequena. Não tem que encontrar uma botija, sabe, acertar na loteria para confirmar que a pessoa é médium. Pequenas coisinhas, sabe, pequenas frases, pequenas informações, de vez em quando os espíritos nos brindam com isso para que a gente lembre, olha, eu sou médium mesmo, porque como é que eu ia saber disso? Que a mulher falou era um segredo de família, ninguém sabia e eu acabei adivinhando. Então essas coisas acontecem de vez em quando para que o médium se sinta mais seguro. Quando é um fenômeno chamado fenômeno animismo, né, quer dizer, são vozes que estão dentro de mim e que às vezes até são coisas de minhas personalidades de vidas passadas, não tem como ele saber de coisas da pessoa, né, como esse tipo, como esse exemplo. Então há essas diferenciações. Só o exercício da mediunidade, isso leva tempo, a experiência,
Não se forma médium do dia para a noite, é preciso de um certo tempo. E aí, com o tempo, a pessoa vai aprendendo a utilizar a mediunidade. Nesse utilizar a mediunidade, a pessoa vai cometendo erros, porque o médium também é um ser humano, ele vai errar de vez em quando e ele vai acertar. Tomara que acerte mais do que erre, né? Porque há casos que a gente comete um erro que pode incomodar as pessoas. Por isso que é muito importante o médium estudar e não ficar falando bobagem por aí, dizendo às pessoas que é médium e dizendo às pessoas coisas que não sabe, que não são convenientes, porque mais cedo ou mais tarde ela pode passar pelo ridículo e a pessoa não ser, a informação está equivocada e a pessoa passar realmente vergonha. A Maria Helena está aqui presente, obrigado pela sua presença. Ela está perguntando, né, gostaria de saber sobre o desencarne dos animais, né? Então, a doutrina espírita, os amigos espirituais falam que os animais possuem uma alma, mas que não é rigorosamente igual à nossa, né? Ela tem umas vibrações diferentes da nossa. Os espíritos não sabem exatamente desde quando que nós somos criados. Há duas teorias no mundo espiritual. Uma delas é que nós nascemos no mineral, nós dormimos no vegetal, nós acordamos no animal, mas nós vivemos no hominal, quer dizer, na fase humana. A partir do pensamento de Leon Denis, né, essa ideia se desenvolveu. Allan Kardec, tratando do livro dos Espíritos sobre o tema metempsicose, você pode procurar no livro dos Espíritos, no índice metempsicose, quando trata da pluralidade das existências, ele trata que não se sabe, os espíritos mais sábios não sabem se nós somos criados à parte, como uma espécie, que é diferente do cachorro, que é diferente do gato, que é diferente da onça, e que nós somos espíritos desde sempre, e fomos criados assim, simples e ignorantes. Ou se nós somos um processo evolutivo, e um dia nós somos bichos e nos transformamos em seres humanos. Os espíritos não sabem isso. Nós é que teorizamos, e o pensamento que ficou valendo foi o de Leon Denis. O pensamento que aparece no livro dos Espíritos é que nós temos um corpo vital, né? Quer dizer, temos uma energia vital, e essa energia vital, ela se extinguindo, a gente morre. E temos a nossa alma, né? Que somos nós mesmos, não somos o nosso corpo. Que no caso da gente, né? A gente continua existindo no mundo espiritual, e no caso dos animais, essa alma ela é reaproveitada imediatamente em outro corpo animal, né? Da mesma espécie, logo após a sua morte. Nós não, a gente quando morre, a gente frequentemente passa um tempo no mundo espiritual para refletir sobre aquilo que a gente viveu e que a gente tirar experiências para que a gente não cometa novos erros em novas encarnações. Então, o momento do desencarne dos animais, né, deveria ser solene também, assim como dos seres humanos. Mas nós ainda somos seres muito animalizados, ainda comemos a carne dos animais, né? Infelizmente, a gente passa por essas situações. Um dia deixaremos de comer, seremos todos veganos e não nos aproveitaremos dos nossos irmãos animais. Então, muitos animais sofrem porque nós trazemos maus tratos a eles e eles passam por esse sofrimento. Mas eles não têm um efeito de ação e reação, porque eles não têm consciência como nós. Eles não têm livre-arbítrio. Os cães, eles não podem decidir não ter relações sexuais, né, quando a cadelinha está no cio. Ele não decide, não vou fazer isso porque titio não deixa, porque pai não deixa. Ele vai lá fazer porque é do instinto dele. Então, quem manda no animal ainda é o instinto. Em mim, em você, nós seres humanos, nós temos a razão. Nós podemos deixar que o instinto nos comande, ou podemos dizer que não, né? Não, ou não vou fazer isso com essa pessoa, não. Então eu me controlo porque a minha razão é superior ao meu instinto. Ainda há seres humanos em que a razão é bem pouquinho, o instinto é muito forte. Tá? Então há essa situação. Bom, quanto aos animais, não há uma certeza absoluta, mas segundo as orientações dos espíritos, os animais são reaproveitados o mais imediatamente possível. Está lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec faz o que acontece com a alma dos animais após a morte. O nosso amigo Paulo César fala, podemos encontrar um médium perfeito, né? Então está lá no livro dos Espíritos, no livro dos médiuns, não há médiuns perfeitos, né? O espírito Erasto, que é quem ajuda a escrever o livro dos médiuns, com uma boa parte da orientação para Kardec,
Erasto era discípulo de São Paulo quando esteve aqui na vida, na Terra, e ele diz: olha, um bom médium já está de bom tamanho, porque na verdade os médiuns perfeitos não há, né? A gente poderia dizer assim, temos um exemplo, um modelo a ser seguido, que é Jesus Cristo. Nós ocidentais cristãos, obviamente pessoas que vivem no mundo árabe ou no mundo hindu ou no mundo oriental, não terão ele como uma referência principal, mas nós cristãos temos Jesus como modelo, né, para ser seguido do maior de todos os médiuns, talvez ele o médium perfeito, né? Mas mesmo assim é o que nós dizemos dele, talvez ele mesmo não pensasse assim, né? Quando uma pessoa o procurou e disse: bom mestre, ele disse: não, bom é o Pai. Então o próprio Jesus não se achava bom suficiente como nós pensamos que ele é. Então a mediunidade ela não é dada porque nós somos pessoas perfeitas. A mediunidade nos é dada porque nós somos seres imperfeitos em busca de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores. Então médiuns precisam estudar, precisam se aperfeiçoar, se melhorar moralmente, e é esse o objetivo da mediunidade. E à medida que eu escuto os espíritos, que eu vejo os espíritos, que eu sinto os espíritos, que eu produzo os fenômenos espirituais, eu também estou me melhorando, e as pessoas próximas a mim estão tendo algum tipo de contato com a espiritualidade. Tem pessoas que são absolutamente incrédulas, tem pessoas que são crédulas demais e vão passar por essas experiências com a espiritualidade. E a mediunidade é essa oportunidade que nós temos. Então, respondendo à pergunta, sou médium, posso deixar de ser? No livro dos médiuns, Allan Kardec fala sobre perda e suspensão da mediunidade. Às vezes, a pessoa está tão perturbada pelos fenômenos da vida e não só da mediunidade, que os espíritos suspendem a mediunidade da pessoa por um tempo, até que a pessoa encontre um pouco de paz, né, para poder exercer essa mediunidade. Então, se a pessoa começa a receber os fenômenos da mediunidade, é possível que no início, assim como alguém que compra um carro e não sabe dirigir direito, fica ali de vez em quando indo para a contramão, entrando na rua errada, esquecendo de dar setinha, porque ele não sabe utilizar, não tem a prática ainda. A mesma coisa acontece com a mediunidade. Então seria normal que a pessoa no início passasse por algumas perturbações em decorrência de ainda estar aprendendo a utilizar a mediunidade, mas que com o tempo, isso varia de ser humano para ser humano, esse sofrimento vai diminuir e a pessoa vai se sentir um tanto mais confiante, e esses inconvenientes vão diminuindo pela prática da mediunidade. Mas às vezes a pessoa está passando por tantos problemas de saúde, problemas psicológicos, sabe? E os espíritos, vendo que aquela pessoa é uma pessoa boa e que naquele momento a mediunidade não seria útil, eles podem de alguma maneira afastar os outros espíritos e diminuir um pouco as influências sobre aquele médium, para que ele tenha o mínimo possível de percepções do mundo espiritual, que é um tipo de suspensão da mediunidade, para que em outro momento ele realmente possa ter esse contato com o mundo espiritual. Por isso que o estudo da doutrina espírita ajuda muito a pessoa a conhecer esse fenômeno, né, que é a mediunidade, conhecer esse tipo de médium, o tipo de mediunidade que a pessoa tem, para saber usar em benefício próprio, né? Então a nossa amiga Maria Helena está aqui falando: creio que nossa quarentena, muitos médios irão aflorar sua mediunidade. É bem capaz, né? A gente trancado dentro de casa, não dá nem para fugir dos espíritos, embora eles acompanhem a gente em todos os lugares que a gente vá, mas aí não tem televisão, não tem Netflix, não tem livro que dê conta. A gente acaba tendo contato em qualquer lugar que a gente vá com os espíritos, seja no banco, seja no trabalho, seja na rua, seja no centro espírita. Os espíritos sempre estão conosco e nos influenciando, só que nem sempre nós percebemos. Os médiuns são aqueles que de alguma maneira percebem, e às vezes, né, como o Cássio Chico Xavier tem uma grande missão de ensinar os outros, de ajudar os outros a compreenderem isso. Então, para a gente encerrar, né, o tempo já está se esgotando, perto de terminar, a gente pensa assim: sou médium, posso deixar de ser? Para que deixar de ser médium se você é médium, né? É como se você estivesse tirando uma oportunidade imensa de se melhorar, de se ajudar, de fazer o bem às pessoas e a si mesmo.
Você não vai fazer o bem tipo adivinhando os números da loteria, mas vai poder dar conforto às pessoas. Com o conhecimento da mediunidade, com a experiência, com o estudo, vai aprender que não deve dizer tudo às pessoas como se fossem os espíritos que estivessem dizendo, mas poderá de alguma maneira levar conforto às pessoas, sem precisar dizer assim, olha, tem um espírito aqui me dizendo isso. Não, você pode chegar e confortar a pessoa e dizer o que ela precisa ouvir, sem que a pessoa sofra com isso, né? Então seria bom que a gente estudasse a mediunidade para que a gente não perdesse ela, e a maneira que a gente pode perder é utilizando mal a mediunidade. Na novela O Profeta, quem lembra, né, um pouquinho mais de idade, vai lembrar na novela O Profeta, que o personagem principal, ele utilizou mal a mediunidade e a mediunidade dele ficou suspensa. E aí ele começou a ter que inventar os fenômenos para não passar vergonha, porque ele ganhou um canal de televisão, um programa na televisão, para poder falar da sua mediunidade, utilizar a sua mediunidade, e ela foi embora. Os espíritos ficaram em silêncio e ele não tinha mais as comunicações. Aí passou uma vergonha danada. Quando ele começou a cair em si, né, e a tentar mudar o seu comportamento, a mediunidade voltou. Ela deixou de estar suspensa, voltou a atuar e ele passou a fazer o bem e não mais fazer o mal. Então a mediunidade ela pode ser suspensa por um tempo, né, que depende de cada pessoa, pode ser um mês, um ano, sei lá, o tempo for necessário, para que aquela pessoa aprenda a utilizar a mediunidade. E para mim, aquela novela ela foi fundamental compreender que se a mediunidade é uma coisa boa, eu tenho que utilizá-la corretamente para o meu benefício e para o benefício do meu semelhante. E o benefício não é os bens materiais. O benefício é o conforto espiritual, é o conhecimento, né, o autoconhecimento, é o crescimento que nós temos interiormente. Então, queria agradecer a atenção de todos vocês. Eu ver se lembra aqui a God vai estar presente, a Maria Helena, a Juliana, né, o Henrique, tanta gente está mais presente aí, o Pedro, o meu amigo Paulo César, né? E bom, tem mais gente aí, e eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E a gente na próxima quarta-feira vai conversar um pouco mais sobre outro tema. Aceito sugestões, eu já tenho algum programado na minha cabeça. Toda quarta, toda sexta a gente conversar um pouco sobre um dos temas ser mediunidade na sexta-feira, e na quarta-feira sim um outro tema, né? A gente vai chamar alguns amigos também, convidar para vir conversar com a gente aqui em outro momento e dividir a tela conosco. Eu queria agradecer a atenção de todos, que os bons espíritos nos acompanhem e que a gente possa ter uma semana de muita paz e muita luz. Um abraço a todos.